Paz, Senhor, meus irmãos, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Marcos. E na aula de hoje nós estudaremos a lição de número 11, que tem cujo título O Sermão Profético, o servo revela o futuro. O fundamento da nossa aula de hoje se encontra em Marcos capítulo 3, versículo 31, que é o textual, que nos diz assim: os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Portanto, a lição de hoje vai falar sobre o tema da escatologia, que Jesus proferiu no Monte das Oliveiras. Um discípulo que a Bíblia não fala quem foi, e fala: mestre, que pedras lindas, que construções magníficas, que edifício tão bonito, né, Senhor? E Jesus vai proferir esse sermão e ele vai dizer que nenhuma pedra ficará sobre outra pedra ali. Já estava profetizando o fim desse templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então Jesus ele vai proferir esse sermão no Monte das Oliveiras quando 4 discípulos irão indagar: Senhor, mas quando é que isso acontecerá? Então a nossa aula de hoje vai girar em torno dessas perguntas que esses discípulos fizeram a Jesus. E como introdução da nossa aula, eu vou ler aqui o comentário bíblico MacArthur, que ele vai comentar sobre essas perguntas que se encontram em Marcos capítulo 13, versículo 4. Os discípulos estavam especulando que Jesus traria o reino muito em breve. Então eles fizeram uma pergunta dupla. Primeiro, quando o templo seria destruído e o reino teria início? E segundo, qual evento anunciaria o início do reino? Então, esses discípulos aí, eles estavam fazendo essas perguntas. Quem eram eles? Pedro, Tiago, João e André, que consta em Marcos capítulo 13, versículo 3. Eu quero desenvolver a nossa lição 11, que vai falar sobre o sermão profético do servo de Deus, que foi e é Jesus Cristo, com base no comentário bíblico e o ISB, que eu indico a cada um de vocês, professores, alunos, mestres e obreiros e irmãos em Cristo Jesus. Então, eu vou discorrer a nossa lição com base nesse comentário, porque todo esse sermão corresponde todo o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E eu, para trazer uma melhor contribuição a todos vocês, para não ficar só na revista, que a revista todos nós temos acesso, e você, aluno, você veio buscar algo mais de Deus, não de mim. Então, eu quero trabalhar essa nossa lição 11 com base em 4 advertências que Jesus nos dará. O sermão foca os últimos dias e descreve a primeira parte, Marcos 13, do 5 ao 13, o meio, 13, do 14 até o versículo 18, e a última parte do período da tribulação e leva ao retorno do Senhor à terra. Marcos, capítulo 13, do versículo 19 ao 27. Mas o sermão também fornece princípios que se aplicam aos santos sofredores de todas as eras. Jesus apresenta 4 advertências às quais seu povo deve prestar atenção em tempos de perseguição e oposição. Então serão essas 4 advertências que nós iremos analisar com base nesse capítulo 13 do Evangelho de Marcos. A primeira advertência encontra-se em Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8. Para nós ganharmos tempo, você acompanha aí na sua Bíblia. A primeira advertência: não seja enganado, que corresponde ao capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8 do Evangelho de Marcos. 4 discípulos perguntaram quando seria destruído e que sinais anunciariam esse desastre. Eles pensavam que a destruição do templo, o fim da era e a vinda do reino aconteceriam ao mesmo tempo. Por isso, Jesus deu-lhes um panorama geral dos últimos dias. Todavia, a preocupação maior dele é que seu povo não seja enganado por falsos cristos, que aparecerão e prometerão trazer-lhes vitória e glória.
ele também menciona os falsos sinais que podem desviá-los da verdade. Essa demonstração refere-se principalmente aos judeus, pois a igreja deve estar atenta a falsos mestres, não a falsos cristos, e devemos guardar o Salvador e não os sinais. Aqui o que nós podemos aprender? Que no final dos tempos aparecerão falsos cristos dizendo: eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu sou o verdadeiro Cristo, eu sou o Messias. Porém, nós, a igreja do Senhor, nós não precisaremos esperar outro Cristo, porque o Messias, o Filho de Deus, Jesus, o servo de Deus, já veio há mais de 2000 anos atrás. E também nós não precisamos pedir mais sinais. Quem pede sinais, quem pede Cristo, são os judeus, como o próprio Wisby aqui falou. Mas qual é a advertência primeira que temos que levar em consideração? Não sejamos enganados. E como é que a gente não pode ser enganado? Lendo a palavra de Deus. Eu e você estarmos aqui estudando, aprendendo juntamente um com o outro por meio da iluminação do Espírito de Deus na sua palavra. Se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós orarmos, o Senhor nos guardará, iluminará nossas mentes e não deixará que nós sejamos fáceis de sermos enganados. E não precisa muitas pessoas hoje falar que é Cristo, que é Messias, não. Tem pessoas que são enganadas com falsos evangelhos, evangelhos que não trazem mudança de vida, evangelhos que não trazem confrontamento, evangelhos que não trazem mudança de caráter e arrependimento. E a palavra de Deus tem que ser pregada. Arrependei-vos. Foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de Jesus Cristo. E essa lição de hoje ela vem a esse encontro, não só para nós nos prepararmos para a vinda do Senhor, para o arrebatamento, para esse final dos tempos, mas para quê? Para que possamos evangelizar, para que possamos pregar a Cristo a tempo e a fora de tempo, para que mais vidas sejam salvas, sejam libertas, porque foi confiado a mim e a você a palavra de Deus e nós temos que pregá-la, porque os campos brancos já estamos. Deus nos entregou talentos, moeda em nossas mãos, nós temos que multiplicá-la, nós não devemos enterrá-la. Então essa lição de hoje ela não vai servir apenas como despertamento para o final dos tempos, mas também como um incentivo a mim e a você para pregarmos, para evangelizarmos, ganharmos alma para o Senhor. Porque o evangelho não é esse evangelho que só busca prazeres nessas coisas terrenas. O evangelho de Deus é esse que busca vida, busca pessoas. Deus se preocupa com pessoas. A segunda advertência deste capítulo 13, segundo o Wisby, está em Marcos capítulo 13, do versículo 9 até o versículo 13. Não tenha medo. Então, esta é a segunda advertência que Jesus nos deixou, segundo esse sermão. As épocas de perseguição são de proclamação. Não devemos ter medo de proclamar o Evangelho e reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. O Espírito Santo ajuda os que caminham com o Senhor e querem, com sinceridade, glorificá-lo. Atos dos Apóstolos apresenta essa realidade muitas vezes. O versículo 10 é uma exigência para a vinda do Senhor. Jesus assegura a determinação e garantia divinas. Contudo, é indispensável que o primeiro Evangelho seja anunciado para todas as nações. Então, segundo isso, esse versículo aí não é uma exigência para a vinda do Senhor. Jesus me falou, quanto ao dia, quanto à hora, somente o Pai que está no céu sabe. Claro que ele estava falando ali, porque ele tinha restringido seus atributos, alguns atributos divinos, mas quando ressuscitou, Jesus, ele adquiriu e usou e usa os seus atributos como Deus Filho, como Senhor e nosso Salvador. E o Wisby irá comentar também sobre o versículo 11. O que é que o versículo 11 fala? Todas as vezes que fostes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. Esse versículo 11 também não é uma desculpa para o ministro descuidado.
Os pregadores e professores devem estudar, meditar e orar, não apenas confiar em que o Espírito lhes dê mensagens no último minuto. O que a gente tem que tirar de lição aqui? Que nós, como filhos de Deus, como cristãos de verdade, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo imitou a Cristo como? Na palavra, em exemplo, em caráter, em oração, em obediência. E nós temos sido imitadores de Cristo. Jesus era o próprio Deus e tirava noites e noites para orar. Para escolher os 12, como nós vimos na lição passada, ele passou uma noite inteira orando, falando com Deus, falando com o Pai. E nós, terráqueos, pecadores, cujas nossas justiças são trapos de imundície, como diz a palavra de Deus, nós temos que orar. Lendo o livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas, nós podemos ver testemunhos maravilhosos de Finney e tantos outros como John Wesley, que tiravam horas e horas para orar, tiravam noites, dias para orar e falar com Deus. E por isso que nós víamos tantos sinais, tantos convertimentos, tantas salvações de alma. Por que a igreja hoje está fria? Por que nós não vemos tantos milagres? Porque nós não temos pagado o preço em oração, na leitura da palavra de Deus. A gente não tem se debruçado, como diz lá em Salmo 1, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, nós precisamos mudar de postura, mudar de atitude e sermos zelosos para com o chamado que Deus nos outorgou. O versículo 13 apresenta uma afirmação que não é exigência para a salvação. O que diz o versículo 13? Sereis odiados de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Não é uma exigência para a salvação, pois se aplica principalmente aos crentes do período da tribulação. Nos versículos 7 e 13, o termo fim refere-se ao término da era, não ao fim da vida de alguém. Em todas as eras da igreja, prova-se a verdadeira fé sempre pela fidelidade. A terceira advertência deste sermão de Jesus no Monte das Oliveiras: não seja ignorante, não sejamos ignorantes. Tem a ver com o quê, professor? Não sejamos ignorantes em relação à palavra de Deus, à Escritura, à palavra do Senhor. Corresponde aos versículos 14 e 27 deste respectivo capítulo. A ênfase aqui é sobre o conhecimento que adquirimos por intermédio das Escrituras. A palavra de Deus diz em Oséias: prossigamos em conhecer o Senhor. E a palavra de Deus diz também que a eternidade consiste em conhecer o Senhor. Então, nós temos que cada dia mais buscar o conhecimento do Senhor. O abominável da desolação refere-se à imagem sua que o anticristo, a besta de Apocalipse capítulo 13, porá no templo judeu e forçará que o mundo ímpio a adore. Isso acontecerá no meio do período de 7 anos da tribulação e será um aviso especial para os judeus da Judéia de que é hora de fugir. Esse aviso não diz respeito ao retorno de Cristo para a sua igreja, pois não sabemos quando isso ocorrerá. É importante que estudemos e conheçamos as profecias escriturais para que não fiquemos em lugar tenebroso e sejamos desviados. Como fala lá em Efésios, que nós temos que usar o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir e ler a palavra de Deus. E também fala também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que iremos nos defender e combater? Porque Jesus afirmou que
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem tem que avançar? Somos nós, a igreja de Cristo. Somos nós. E como é que nós iremos avançar? Lendo, comendo, vivendo a palavra do Senhor. Porque assim nós não seremos enganados e também venceremos também o nosso adversário. Achegai-vos a Deus, ele achegará a vós. Então, a palavra de Deus ela é indispensável. Então, não sejamos ignorantes. Os versículos 24 e 27 descrevem o fim do período da tribulação e a vinda de Cristo à terra para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino. A nação judaica que está espalhada será reunida de novo e restaurada. Por fim, a última advertência é: não seja descuidado. Marcos 13, 28 até o versículo 37. A ênfase é no conhecimento e na atenção. A parábola da figueira enfatiza o que sabemos. Seu retorno está próximo. E a dos servos realça que não sabemos quando ele virá. Ao começar estas coisas a suceder, assim, quando virmos alguns dos sinais da tribulação surgirem em nosso horizonte, saberemos que o tempo se aproxima. Todavia, o importante não é vigiar o calendário, mas edificar nosso caráter. Devemos estar alertas e fazendo o trabalho dele quando ele vier. No versículo 30, é provável que a expressão esta geração refira-se às pessoas vivas na época em que tudo isso acontecia. Observe como Jesus usou a palavra geração. A nação de Israel não será destruída, apesar da perversidade do homem e do programa antissemita de Satanás. Portanto, meus amados irmãos, eu procurei trazer esse assunto paralelo à nossa revista, para que você possa ter um material de apoio para enriquecer o seu aprendizado, o seu conhecimento e também ao seu estudo. Tudo isso é para a glória de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso vídeo e esteja orando por mim. Tenho também orado por vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.